Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos ao seu podcast semanal aqui no YouTube. E olha só, se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e dar um joinha, acionar o sininho das notificações para você receber vídeos novos toda semana, tá? O The Papo vai ao ar uma vez por semana, trazendo conteúdos relevantes e muito bacana para, de repente, aí contribuir no seu crescimento pessoal, né? No seu crescimento profissional. E vamos lá. Hoje o The Papo recebe aqui a Cíntia Souza. Ela é jornalista e especializada em novas mídias. É isso? É isso aí. Novas mídias, olha lá, Cíntia. Corta para mim aqui. Cara, a gente vai conversar sobre jornalismo, marketing digital e vamos falar sobre as novas mídias, né? E, Cíntia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que te agradeço. Olha, parabéns pelo podcast, é isso que a gente quer. Eu faço a militância mesmo, a gente quer programas de qualidade, a gente quer debates, a gente quer trazer pautas que transformem a nossa cabeça, o nosso comportamento, e tu tá de parabéns. O podcast está indo muito bem, essa audiência é incrível, né, que interage, que também instiga aí a continuar nessa jornada. Muito massa, parabéns. Valeu, Cíntia. Você pode falar um pouco sobre você? Quem é a Cíntia Souza? Cíntia Souza, jornalista e empresária na área da comunicação aqui no estado do Amapá, Amazônia de modo geral, né? Eu comecei minha carreira na televisão, né, nas emissoras afiliadas à Rede TV e SBT. Comecei com jornalismo de rua, essa voz repórter de rua, então a gente conheceu várias realidades. Trabalhei em vários cadernos, né? A gente chama no jornalismo, o caderno que chama são as sessões. Então a gente trabalhei também na área policial, socioambiental, cultural, política. Sempre tive mais afinidade com as questões sociais. E depois da televisão eu decidi me lançar dentro do empreendedorismo. Lancei uma revista chamada O Pavio, foi uma revista que teve bastante sucesso aqui no estado do Amapá, ao ponto da gente migrar para a rádio, era o Pavio da Rock. Foi um momento muito bacana, muito legal, onde a gente quebrou alguns padrões. Sim. Então, assim, a Cíntia, jornalista, é alguém que trabalha na comunicação para quebrar padrões. Então, eu tenho até uma reputação que atrela a minha imagem a questões polêmicas. Mas isso me intriga, porque, gente, por que polêmica, né? Se a gente fala de coisas que são pertinentes. A verdade é que a maioria das pessoas não querem saber de polêmica. Elas querem saber de assuntos que são mais tranquilos, querem saber de entretenimento. Mas qual é a função do comunicador, do jornalista, se não for para abrir novos horizontes, para desbravar? E hoje na comunicação aqui no estado o que a gente faz é isso, seja pelo audiovisual, seja com newsletter, a gente faz informativos, faz entrevistas, a gente quer levar conteúdo de qualidade para as pessoas, porque a gente sabe o quanto que isso impacta a vida das pessoas, né? Um bom papo, uma boa conversa. E aí tu fala de novas mídias, né, Cíntia, também. Fala sobre isso também, né? O que são essas novas mídias? Cíntia, André, em 2014, eu assumi a minha empresa, a Agência Incrível Comunicação. E em 2016 eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil para participar de eventos sobre marketing digital. Então, nesse momento, a gente começou a viajar pelo Brasil para participar de congressos, desses eventos, para entender o conceito do inbound marketing. Que ano era isso aí, Cíntia? 2016. 2016. A gente conheceu eventos onde tinha a introdução desse conceito através de algumas fórmulas. Tu deve conhecer a fórmula do Érico Rocha, a fórmula de lançamento. E o que a gente tinha... Grandes cases, né? Grandes cases. E o que a gente tinha de conhecimento até então eram os 4 P's. Praça, preço, produto e promoção. Né? E a partir desse novo conceito que o inbound marketing trouxe para a gente começou a observar melhor o comportamento desse consumidor, desse usuário. Grandes agências de comunicação também passaram a olhar para o marketing com potencial de negócio. Né? Um dos primeiros perfis comportamentais foi chamado de perfis digigráficos, onde começavam a selecionar, categorizar esse
público, essa audiência, pela idade, pelo comportamento, pelas atitudes dentro dessa plataforma digital. São os leads, né? No caso, não. Então, o que é o lead? Né? Não sei se o pessoal que está em casa já conhece esses termos. A gente acaba usando muitos termos que são da área específica, né? Então, bora traduzir. O que é o lead? O lead é aquele cliente que tem um potencial de compra. O perfil digigráfico é só um mapeamento do comportamento desse consumidor. Então, a partir desse mapeamento que a gente vai classificar e vai jogar ali num funil, que era esse o princípio do inbound marketing, que já mudou. Agora a gente está vivendo uma nova fase do marketing, né? Que a gente nem chama mais de marketing digital, agora é marketing. E nessa nova fase a gente está trabalhando bastante a inovação. Há quem diga que a bola da vez vai ser o emocional, vai ser buscar a humanidade, né? A gente vai começar a humanizar a estratégia de venda. O que eu acho muito contraditório. Mais ainda, né? Eu acho muito contraditório, mas a gente vai chegar lá. E, Cíntia, o jornalismo mudou, né? A gente sabe disso porque nós trabalhamos com a comunicação, né? Na verdade, o jornalismo em si, o conceito de fazer jornalismo, ele nunca vai mudar. Vai existir esse conceito de jornalismo. Mas agora a gente vive uma outra realidade, né? Uma outra realidade de comunicação, onde pessoas mesmo, qualquer pessoa, consegue fazer, produzir um material, né? Qual é a tua opinião sobre isso, né? E como isso mudou esse fazer jornalismo, né? Em 2018, eu escrevi um artigo científico sobre a história da rede de jornalistas livres. E aí, nesse artigo, a gente a gente traça uma linha do tempo do que foi o jornalismo no Brasil e de como ele tem se moldado com as novas tecnologias. Então, a gente está num momento hoje que eu te pergunto, quem é o jornalista hoje em dia? Sim. Né? Sim. Qual é o papel, qual é a função do jornalista? É apurar a informação e transmitir essa informação para o público dentro de alguns critérios. Nesse apurar a informação é ouvir os lados, né? Ouvir os lados, né? Fazer pesquisa de fonte, trazer a informação com aquela fonte correta. Né? A apuração é isso. É fazer aquela pesquisa. E não de uma forma aleatória, como tem sido feito hoje, dentro de veículos de produção de conteúdo independente. O artigo que eu escrevi, do Redes de Jornalistas Livres, era sobre isso. E tinha uma pegada também do Mídia Ninja. Né? O Mídia Ninja ele tem essa articulação independente de veículo de comunicação que não é atrelado ao que a gente conhecia lá atrás, daquele monopólio das grandes empresas. Você trabalhou... Jornalismo de redação, essas coisas, né? Isso, que muitas vezes é silenciado, né? Eu mesma já tive várias pautas derrubadas, quem nunca, né? Quem nunca? Por conta dos interesses dos grandes empresários, de alguns políticos. Né? Então, assim, hoje a internet proporciona para o formador de opinião essa independência na transmissão do conteúdo, o que me preocupa, porque aquele formato do jornalismo já não é mais tão exigido. Por isso a gente tem aí as fake news. Na propagação das informações, né? Não é mais exigido esse padrão, né? Então, assim, as pessoas não sabem distinguir mais o que é real e o que não é. Eu te fiz essa pergunta porque hoje é muito comum a gente ver páginas de notícias em plataformas sociais, de redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram. Tem muitas páginas de notícias, né? E a gente sabe que muitas vezes as pessoas que estão fazendo aquela produção de conteúdo nem jornalista né? É uma pessoa que decidiu abrir uma página e... mas você sabe, o que é mais preocupante é o papel do jornalista dentro das grandes corporações. Outro dia eu vi uma notícia de um feminicídio que aconteceu em outro país aqui na América do Sul, e a repórter da CNN, ela dava a notícia e no final ela dizia, olha, segundo boatos... Isso jamais era praticado no jornalismo anterior, né? Agora a CNN já noticia dessa forma.
segundo rumores, o acusado. Não se faz isso, né? Mas assim, quando você vem de um processo onde você aprendeu formas, formatos, todo um rigor para produzir um conteúdo e de repente você se depara com um universo onde não existe mais nada disso, você entra num estado de indignação. E é o que acontece com a maioria dos nossos colegas que atuaram no jornalismo que a gente conheceu. Existe essa dor muito grande. Eu mesmo passei anos remoendo essa dor e não tem como a gente não adoecer. Eu adoeci em relação a mercado e comunicação, mas chegou um momento que eu olhei e falei assim, não posso mais me sentir vítima desse sistema. Preciso entender como é que funciona esse jogo para eu poder entrar nesse tabuleiro também. E foi a partir daí que a Crível começou a olhar para as novas mídias, para essa dinâmica das redes sociais, para entender quem é que tem um controle da narrativa. Por que que em 2024 o dicionário Oxford entendeu que assumiu a palavra brain rot, apodrecimento, da mente, do cérebro, como a mais buscada na internet. Brain rot. Então, assim, a gente tem hoje uma internet livre, aberta, sem nenhum critério. Hoje, o Supremo Tribunal, essa semana, o Supremo Tribunal Federal está discutindo o Marco Civil Regulatório de 2014 para definir critérios ali de... Não é repressão, gente, é regulamentação. É saber como essas big techs vão continuar operando no nosso país. Essa discussão ela é muito pertinente, porque como a internet está funcionando do jeito que está hoje, da forma que ela está funcionando hoje, a gente tem todo tipo de conteúdo sem controle nenhum. Cara, mas para você tentar falar sobre isso num cenário onde a gente está vendo uma guerra ideológica muito grande, política muito grande, né? Falar dentro desse contexto de regulação é bem complicado. Porque aí a direita diz que é a esquerda que não sabe comunicar dentro desse meio. Aí a esquerda diz que a direita está formando milícias e tal. Então é bem complicado se discutir regulação num ambiente desse, né? Eu acho muito hostil um ambiente desse. Exato. Falar sobre política e comunicação nunca foi fácil. E regulamentar passa exatamente por equilibrar os ânimos de quem está na polaridade, quem está ali na esquerda, quem está ali na ponta direita. Vai sempre ter essa discussão. Mas por onde a gente tem que caminhar dentro desse processo? A gente tem que entender... A gente tem que entender, na verdade, que a democratização das mídias, ela requer regras para que, de fato, se tenha a democracia, tenha o exercício da democracia dentro das redes sociais. Sem regras não tem como. Então vai ser o quê? Terra sem lei? A internet no Brasil? O Facebook e o... Acho que é só o Facebook, eu acho que o X também deve ter. Se eu não me engano, tem comunidades, né? Que são aquelas comunidades moderadoras, né? Elas emitem nota sobre determinado assunto. A Meta derrubou a proposta no passado, então não tem mais esse tipo de regulamentação. Hoje, a discussão aqui no Brasil é de como a gente vai fazer como é que o Supremo, como é que a Justiça, o Judiciário vai encarar essas medidas. Então, o marco legal, o marco da internet, ele deixou algumas lacunas e que estão sendo debatidas hoje. E qual é a importância da gente participar desse processo? Eu tenho uma proposta, André, que eu penso assim que é o caminho para a gente ter uma liberdade na produção de conteúdo. Hoje, quem é que comanda a narrativa dentro da internet? São as redes sociais. Quem é que opera as redes sociais? As big techs. Como é que elas fazem isso? Através de algoritmos. Então, se você produz um conteúdo, esse conteúdo só vai ser entregue se você estiver dançando conforme a música do algoritmo. Precisa ter engajamento. É esse o objetivo. Para você entrar na internet, você não vai produzir um conteúdo se você não quiser engajamento. Todo mundo que está na internet quer engajamento. E como é que todo mundo vai engajar? Você tem duas formas. Ou você vai dançar a música do algoritmo, e o algoritmo ele muda, né, com uma certa frequência.
ou você vai investir recursos em links patrocinados, em campanha de links patrocinados para ter uma garantia da entrega daquele teu conteúdo. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Sim. Né? Hoje então, tá mais caro, uma palavra-chave está mais caro do que antes, né? Tem palavras-chave que estão custando fortuna já. E a tendência é aumentar. Né? Então, qual é a solução que a gente aponta para isso? Hoje a gente pensa assim, o que foi que não deu certo? Então a gente dá um passo para trás, olha, a gente estava nesse ponto bem aqui, se a gente tivesse virado para a direita, estava legal. Ou se tivesse virado para a esquerda, acho que essa coisa da direção não foi um bom exemplo. Mas assim, se você der um passo para trás, você percebe que dá para repensar o caminho e imaginar um espaço de liberdade. Que espaço é esse? São os nossos sites, são os nossos aplicativos, são os nossos ambientes virtuais que não estão diretamente ligados com as redes sociais. Cíntia, quer dizer que é para boicotar as redes sociais? Não é mais para eu ter o meu perfil, o perfil do meu negócio lá no Instagram, por exemplo? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, você tem que ter o seu próprio ambiente para você fazer a gestão da sua comunidade. As redes sociais, ela vem como um apoio para as campanhas. Ela não pode ser apenas isso. Eu fico indignada hoje porque a gente vai buscar uma informação de uma prefeitura, você só vê videoclipe da prefeitura. 15 segundos no story com o prefeito fazendo alguma coisa, aquela musiquinha motivacional e a legenda. Hoje assinamos o documento tal que vai beneficiar a família tal. Tá ali, pronto, já foi dada a notícia. De uma forma tão rasa, de uma forma muitas vezes maquiada e altamente prejudicial. Não dialoga com a comunidade, não dialoga com a audiência. Né? Tá fazendo ali por fazer. E aí, qual seria, num ponto de vista da comunicação institucional, o caminho mais adequado para a gente exercer? Olhar para os nossos lugares, nossos espaços digitais e começar a construir comunidade. É isso que o gestor, é isso que o empresário precisa entender. O que foi que mudou no marketing digital? Daquela época que eu falei do início do embalde marketing para agora. Agora a gente quer estar mais próximo da realidade porque a gente não sabe mais o que é real e o que não é. A gente entrou num ambiente que poucas pessoas estão discutindo, mas a gente está num momento de transição do humano para a máquina. Para máquina. Do humano para a máquina. Está todo mundo falando de inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial está nos servindo nesse processo? Então, a comunicação, qualquer plano de comunicação para qualquer cliente, ela tem que ter essa compreensão. Senão você vai só estar reproduzindo o que todo mundo está fazendo e se comunica. Tu passa uma informação, passa uma mensagem, mas você não se conecta com a sua comunidade, você não se conecta com a sua audiência. Então a gente dá esse passo para trás e olha para um novo lugar que é de resgate daquilo que foi esquecido e aprimoramento dessas ferramentas. Mas será, Cíntia? Não dá tempo mais, eu acho, Cíntia. Acho que agora a gente só vai para frente, para outro lugar. Tipo, como tu já tá falando de máquina, né? Do homem-máquina, no caso. Tu até usou um outro termo em off ali. Esse conceito é chamado de transhumanismo. Transhumanismo. O transhumanismo, esse conceito foi criado na década de 20. A princípio, se pensou em modos de vida que superem as dificuldades biológicas que a gente tem, né? Então, a ciência adaptou esse conceito para a gente ter pessoas que tiveram membros amputados, ter a regeneração através dessa fusão da máquina com o corpo humano. E temos casos maravilhosos hoje no Brasil, no mundo, de modo geral. E quando eu falo que a comunicação precisa entender, os comunicadores, os produtores de conteúdo precisam entender e se apropriar desse processo, quero dizer o seguinte, o transhumanismo, ele é real. Há um tempo atrás, se imaginava como um produto de ficção científica. Robocop, vamos lá. Soldado do futuro? Soldado do futuro. Hoje a gente tem experiências genéticas, né? Tem laboratórios que eles já te dão uma opção de como você quer fazer a alteração no DNA do seu filho. Eu quero que meu filho seja um atleta.
Então vamos aprimorar, né? E vai fazendo o aprimoramento genético. Já é real. A gente não está discutindo o que fazer e como fazer com isso que está aqui na nossa mão. É por isso que eu falo, pera lá, vamos dar uma parada, dar um passo para trás. Isso é bem humano. É bem humano. É bem humano a gente buscar a eternidade. É isso que as pessoas... Mas é por isso que eu te falei, ó. E com esse transhumanismo, como a gente pode pensar em voltar atrás na comunicação? Não tem jeito, porque quando o homem ele vai virar uma máquina, pode ser que isso aconteça. Eu acho que isso pode acontecer um dia, um homem completamente uma máquina, assim. Só o cérebro dele lá dentro. Vai acontecer. Mas, André, pensa assim, o voltar atrás... Ele vai estar ligado a uma rede de internet. resgatar o conhecimento que se perdeu ou que se deixou obsoleto. E refutar o que está em vigor. Porque o que está em vigor não está funcionando. E ninguém contesta. As pessoas só aceitam. A inteligência artificial entrou nas nossas vidas e ninguém sabe o que fazer com elas. Com ela. Né? Isso está certo. Só 1% da humanidade sabe o que fazer com a inteligência artificial. Aqueles que produzem, né? Os mais ricos, né? Os que ganham com ela, né? Musk, pô. Ele é o dono do GPT, não é isso? Da OpenAI. E ao mesmo tempo da Neuralink. Ele tem o Grok, né? Que é do X. E tem esse OpenAI, né? Também é dele e de um outro sócio. Então o cara... E eles estão criando fazendas de energia para que possa suportar a computação dessas inteligências artificiais. E para onde eles vêm? Sendo que a água nos Estados Unidos já está esgotando. Para onde eles vêm? Então, os poderosos que têm o domínio sobre essas ferramentas. As pessoas que têm situação financeira grande, né? Pois é, e nós que somos usuários, que consumimos esse conteúdo, o que a gente vai fazer? Eu penso que o comunicador, ele tem a obrigação, já que ele já tem essa lucidez, já que ele já entende como funcionam esses mecanismos, ele tem a obrigação de chamar as pessoas para a conversa, para o diálogo, para o esclarecimento. A inteligência artificial está aí, está todo mundo falando sobre a inteligência artificial, porque vai facilitar a nossa vida, ele otimiza o nosso processo de produção, a gente passa a criar numa velocidade surpreendente. Eu mesma uso, com muito receio quando eu vou fornecer dados que são... Tem que ser mesmo, tem que ser com muito receio. Com muito receio dos dados que a gente fornece, que são dados sigilosos, porém eu uso. E eu tenho ganhado dinheiro com isso. Tenho ganhado dinheiro com isso. Não acho ruim, mas eu acho importante, dentro desse processo, a gente saber todo o contexto que está em volta. É por isso que a gente precisa dar vozes. Qual seria o caminho hoje para a gente ter essa garantia de uma lucidez coletiva? Comunicadores, levantem-se, discutam, entendam o que está acontecendo. Entendam quem é que está por trás dessa narrativa, do controle dessa narrativa. É por isso que eu falo, volta um pouquinho para trás, resgata as ferramentas que hoje podem funcionar de uma forma excepcional. Você pega um blog, pega um site, constrói junto com o WhatsApp, de repente, a sua comunidade, começa a construir esse senso de pertencimento, de colaboração e vai retroalimentando as informações, esse conteúdo, você vai ter a sua base ali de audiência. Nas redes sociais você não pode ter isso. Nas redes sociais, um cancelamento é muito rápido para acontecer, não é verdade? Eu tenho um perfil no Instagram... Esse controle, né? Tem um perfil no Instagram que tem que tem um número considerável de seguidores. Já tive no Hype, com algumas pautas locais, com projeção nacional. Isso me rendeu muitos seguidores, inclusive, na época. Mas eu também já flopei demais. Então, para mim, ali é um laboratório de teste A/B incrível, impressionante. Eu sei que hoje, se eu quisesse engajar, era só abrir a câmera do Stories e falar: oi, gente, bom dia, acordei, vou beber água, vou fazer trivialidades do dia a dia, mas eu tenho respeito pela audiência. Eu não jamais... Mas a gente vive essa era do meme, né, Cíntia? É o que engaja, é o que viraliza. São memes, por exemplo. Tem memes por aí que
É por isso que a gente entrou numa era de apodrecimento mental, que acaba gerando um caos na saúde mental do planeta. Isso você insere crianças, adolescentes, adultos. E para você engajar a sua proposta, você tem que usar do meme, parece. Eu não topo, eu não fecho com essa lógica. É o algoritmo. Agora, quando você não fecha com essa lógica, você abre o microfone para falar do contexto, o que está acontecendo, para tentar trazer as pessoas para esse debate, às vezes não entra muito agradável, não. Olha, ontem, por exemplo, eu vi na internet uma moça que viralizou porque ela passou fezes no rosto e ela diz que ela viu na gringa que era muito bom para deixar a pele bonitinha, a pele bacana. E ela fez o experimento, viralizou. E foi bastante criticada, né? Por alguns. Vídeo... Tá, desculpa, vai. Uma dessas críticas me chamou a atenção. A pessoa dizia o seguinte: caramba, a gente tem tanto dermatologista no Brasil, pesquisadores, gente entendida do assunto, que está ali disposto a trocar uma ideia e te dar algumas dicas valiosas, né, como a gente costuma dizer. Mas quem viraliza não é esse dermatologista. É a blogueira que passou fezes no rosto. É desse jeito, Cíntia. Mas... Aí você assiste um influenciador... Eu acho que vai vir outra coisa, Cíntia, depois disso, dessa era do meme. Acho que vem outra coisa. Então, se discute muito que a gente está navegando agora por um caminho onde, de fato, a gente vai ter conteúdos mais robustos. O próprio algoritmo, já estão ventilando aí que a própria Meta vai dedicar espaços mais longos, para vídeos mais longos, para conteúdos mais densos. Eu aposto nessa transformação, mas como eu te falei antes, ainda são eles que estão no controle da narrativa. Então a gente precisa construir uma independência, né, na construção da nossa mensagem e na distribuição dessa mensagem. E lembrando, o processo de comunicação não é só produzir o conteúdo, trabalhar essa mensagem, ter um canal, definir o público e repassar a informação. As pessoas, no geral, é incrível como esquecem. Não é só isso o processo da comunicação. O fim, não tem fim, é um ciclo. Quando bate lá na audiência, tem que ter o feedback. Desse feedback se gera mais conteúdo. Então, é a forma mais linda de desenvolvimento humano. Você perguntou mais cedo quem era a Cíntia Souza. Cíntia Souza é existencialista. Eu sou existencialista. Eu penso muito no propósito do que a gente veio fazer aqui. A pergunta que inclusive me jogou no jornalismo. O que estamos fazendo aqui? O que filosófico, né, do quem somos, onde estamos, é o que me motiva, sempre me motivou dentro da comunicação. E nas redes sociais é bem intenso tratar de existencialismo, principalmente no momento que a gente está agora. Mas a minha aposta não é nas redes sociais. A minha aposta é numa busca de uma autonomia nossa, independente, para a gente estruturar ou reestruturar a nossa comunicação institucional, a nossa comunicação empresarial, trabalhando a cultura da empresa ou o ambiente institucional de uma forma participativa, colaborativa, coletiva. Não se faz comunicação sozinho. Não se faz. A gente precisa olhar para os outros pares. A gente precisa olhar para todos os agentes envolvidos nesse processo. Então, se a gente faz isso, a gente faz o quê? Naturalmente. Democracia. Né? E praticar democracia é difícil. Imagina na internet. Pois é, eu ainda continuo da opinião que é mais difícil a gente recuar agora. Agora vai vir alguma outra coisa que vai vencer essa era do meme e a gente vai passar para outra situação, eu acho. Mas eu preciso falar dos nossos patrocinadores, a gente vai voltar com essa discussão aqui, tá boa. Preciso falar dos nossos apoiadores, porque a dona Margot já tá me falando ali, temos que falar dos nossos apoiadores, então vamos lá. Governo do Amapá, cara, nós fomos convidados para ir lá no Troféu Imprensa, lançamento, né? Do prêmio Troféu Imprensa Policial, realizado pela Polícia Militar do Amapá. E a gente foi lá, põe aí o vídeo pra gente ver, Margot. Explica um pouco aí, como é que vai ser
essa premiação e quais são os critérios aí? Aqui nesse momento a Polícia Militar lança o troféu Bolero Neto de jornalismo policial. A importância de homenagear esse grande ícone da comunicação amapaiense, um ícone que fez a sua história com base divulgando as ações da Polícia Militar. Então, com ele, com o nome dele, nós estamos lançando para que no ano de 2026 a gente possa premiar o jornalismo amapaiense em várias categorias, seja em mídias sociais, em blogs, o jornalismo escrito, o televisivo, as ações policiais, documentários, diversas ações que são destinadas aos jornalistas, nós iremos premiar pela Polícia Militar. Será lançado o edital futuramente para que a gente possa justamente dar todos os critérios, todas as regras para que qualquer jornalista possa se inscrever. A Polícia Militar sempre enalteceu a imprensa, de certa forma, a reciprocidade por parte da imprensa. Esse feedback acaba gerando esse carinho especial e é por isso que eu posso dizer e afirmar que, inclusive, este evento traz aqui, a título de homenageados, o Bolero Neto, que é um marco no jornalismo policial. Eu recordo que nós trabalhamos juntos, né? Ele esteve comigo há alguns anos, sendo repórter também do Bronca Pesada, tinha uma história no rádio, teve uma história na televisão. E, mais do que justa essa homenagem, eu quero parabenizar a instituição Polícia Militar. Explica um pouco como é que vai ser essa premiação e quais são os critérios aí. Aqui nesse momento então, a Polícia Militar a gente esteve lá nesse lançamento, foi muito bacana. E para você saber de mais informações sobre o prêmio, você que é jornalista, você que faz comunicação aqui no estado do Amapá, seria importante você participar desse prêmio Bolero Neto. As informações estão no portal Celisnafs lá, ó, que é o nosso apoiador também aqui do DePapo aí, Celisnafs, que inclusive tá... Joga aqui, Margot, por favor. Tá aqui a matéria. Matéria ali, ó. Fecha ali na central, Margot, por favor. Você chega lá no Celisnafs, está lá a matéria falando sobre o prêmio Troféu Imprensa Policial Bolero Neto, tá certo? Você que é jornalista, quiser participar, chega lá e dá uma lida. O edital vai ser lançado nas próximas semanas, tá? Para mais informações, Agência de Notícia Amapá, certo? Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Celisnafs, valeu, meu parceiro. Cíntia, então, como eu estava falando, né? É claro, a gente tem opiniões diferentes. Eu acho que não dá mais para recuar e você acha que a gente ainda pode fazer esse retrocesso? Eu entendo quando você fala assim, não dá para recuar. Por quê? Porque o público consumidor, ele aceita tudo que vem. É novidade, uma nova rede social, vamos todo mundo para lá. O algoritmo não permite mais que publique tal hora, não vai entregar. Então, todo mundo vai publicar. Eu entendo, mas é esse efeito que eu contesto. A gente precisa, ter ciência do que é que estão empurrando para a gente e a gente precisa ter poder de escolha. Porque a gente está andando numa trilha que eles estão determinando que a gente... Pois é, aí tu fala assim, mas aí tu vais tratar as campanhas do teu cliente dessa forma subversiva, sendo que todo mundo, para entregar o conteúdo, está agindo desse jeito. Tá jogando o jogo. Sim. Tá bom. Sim, a gente precisa... A gente falou do transhumanismo. Sim. Então, nessa etapa onde o homem ele vai se fundir com a máquina, eu penso que é o momento perfeito para a gente resgatar o que a gente tem de essência. É uma pegada ideológica? A gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer e não continuar permitindo que tomem a decisão por nós. Não pode ser assim. Não pode. Então, eu defendo um movimento que é contrário a essa forma que as Big Techs atuam hoje. Eu sou a favor que o Supremo, por exemplo, determine regras bem claras para que a nossa democracia
ela seja ainda, que ela não seja afetada, né, que ela não seja prejudicada. E dentro desse processo, André, a gente precisa buscar autonomia dos nossos meios de produção de conteúdo. A gente não pode deixar essa essência na mão de terceiros que vão lucrar. A gente não lucra, eles lucram. Não faz sentido. Se a gente parar para pensar, não faz sentido. Vou fazer parte dessa rede social para ver se eu consigo alavancar o meu negócio, mas eu estou dando dinheiro para o outro e o que vem para mim é tão pouco. Faz sentido? Para ti, para mim, não faz sentido. Os ads da vida, é isso? Você tá falando dos ads? Desses do Google Ads, do Facebook Ads também? Pois é. Porque a gente pensa entregar mais se tu pagar. Pois é, ele está falando outro termo, gente, outro termo técnico que só quem é da área entende. Os ads da vida são sistemas de link patrocinado, onde a gente vai comprar o espaço para a entrega do nosso conteúdo. Também se encaixa, mas não é só disso que eu estou falando, porque todo mundo que está na rede social não está lá de graça. Algumas pessoas não entenderam, mas o principal ativo das Big Techs somos nós. É o tempo. É o tempo. É o nosso tempo. É, verdade. Quanto mais tempo tu passa. É. Verdade. Então, a gente precisa... quando eu falo dar um passo para trás, é para a gente rever o que foi que nos trouxe até aqui. Pô, Cíntia, tem gente que já acorda com o telefone na mão. O que você tá querendo? Não dá, Cíntia. A gente tá numa situação que agora não dá, mas a gente já tem pesquisas que apontam o dano mental. Eu sei disso, mas não dá, a gente vai continuar. O ser humano é meio louco, cara. E tu vai continuar correndo para esse abismo. Olha, a gente tem uma opção. A gente deixa quem quer continuar nessa, ficar nessa. Eu não tô dizendo que todo mundo vai pegar essa onda aí. Já tem aquela galera consciente, como você, por exemplo, como eu, que não acordo com o celular na mão, espero muito tempo para pegar um celular, né? É bacana se tu falar sobre isso. Quando eu vou dormir, eu largo o celular no lugar e vou para o quarto. É bacana você falar sobre isso, sobre o consumo, né? O nosso consumo de mídia, a nossa produção de mídia, porque dentro dessa proposta de resgate de uma autonomia, a gente traz a ideia de você, falei de retomar, sim, grade de programação. Por que você tem que estar 24 horas na internet? Não precisa. Dentro de um plano de comunicação bem estruturado, tu pode definir, não, eu vou dar as caras na internet de manhã, tal hora, no final do dia, tal hora. É quando a minha audiência vai me ver. E aí você vai educando essa audiência, por quê? Porque você vai construindo com ela uma conexão. Você não precisa ficar o dia todo lendo conteúdo, recebendo conteúdo. Faz mal, a gente já sabe que faz mal. Né? Então, quando a gente fala assim, dá um passo para trás, é para rever, para avaliar e definir outros meios que sejam mais saudáveis, mais coerentes. O que a gente busca, no final das contas, é melhoria de qualidade de vida e de uma forma não individualista, né? A gente pode falar um pouco mais sobre esses meios sobre essas páginas que surgem de notícias, esses veículos de comunicação. A gente pode falar um pouco mais sobre isso? Qual é o teu posicionamento sobre isso? Tu concorda que seja assim? Que cada um tenha realmente seu veículo de comunicação para dar suas notícias do seu bairro, da sua rua? Eu concordo, isso é democracia, eu concordo. Eu só penso que a gente tem que definir alguns limites, limites que passam pela questão da segurança, né? O que é agressão, o que é o respeito, são conceitos básicos que a gente passou a abrir mão. Então, as coisas vão chegando, os novos veículos vão chegando no formato que eles vão se adequando e a gente aceita. E não pode ser assim, não pode ser a casa da mãe Joana. A internet não pode ser a casa da mãe Joana.
Democracia, todo mundo pode fazer o que bem entender, mas dentro de um limite que vai garantir ali a coexistência de todo mundo, sem agredir ninguém, sem invadir o espaço de ninguém. Então, acho bacana essa explosão de podcasts. Eu acho muito bacana essa explosão de perfis de notícia, ainda que a maioria seja sensacionalista, ainda que a maioria não entregue a notícia da forma que a gente aprendeu, redondinha ali, né, seguindo a cartilha. Outro dia eu tive uma experiência num evento, fui contratada para fazer um freelancer como repórter. Sou empresária, mas também a gente sempre está nesses rolês de parceria. Você é um grande parceiro. Sim. E nesse evento específico, fiz a cobertura, fiz a matéria e encaminhei para a revisora. Eu encaminhei, depois de uma semana eu fui me dar conta que eu fiz com ela o que a gente faz dentro da redação digital. A gente passa a matéria com o título e o corpo da matéria. Por quê? Porque o revisor, ele vai olhar para o teu título e ele vai escrever o subtítulo com a linha fina, com as palavras-chave para ranquear aquele conteúdo digital. Só que me ocorreu que a pessoa que estava revisando, de repente, ainda não sei também, mas de repente ela não tem esse feeling do SEO, né? Aí eu mandei para ela as matérias com o título e o corpo da matéria. Né? Eu falei assim, aí depois me ocorreu isso, mas... Voltou? Falou alguma coisa? Não falou nada, passou a matéria, ficou bacana. Porque agora é assim, é o costume, né? A gente acostumou a trabalhar assim, né? Mudou, o jornalismo mudou, então a gente vai se adequando. Antigamente eram uns blocos de nota e um gravadorzinho. Hoje é um celular só. Ai, que delícia, eu vi a gravação e decupar o texto. Aí o pessoal pega o celular e já escreve ali mesmo, né, cara? O repórter mudou, né? Essa figura do repórter. A gente grava, já o aplicativo já entrega a gravação transcrita, você já sobe ali. E não é só isso, a plataforma, né? já foi. O repórter, ele, além de gravar o áudio, escrever o texto, ainda faz vídeo. Olha, eu não sei. Suíço. Então, a minha escola sempre foi essa, né? A gente é de rádio, a gente é de televisão, a gente é do impresso. Eu sempre atuei nessas várias frentes. A multiplataforma que a internet trouxe para a gente, eu acho que não impactou tanto a forma do jornalista existir, né? O que mudou de lá para cá foram as ferramentas que facilitaram o nosso trabalho e a falta de respeito. A falta de respeito mudou. Aumentou, viu? Né? É bem complicada essa questão, porque quando a gente fala de democratização dentro das redes sociais, na produção desse conteúdo, o que mais afeta o público é essa noção do respeito mesmo. Quando a gente está na academia, quando a gente vai se formar em comunicação social, em jornalismo, a gente também tem um juramento. E é a coisa mais linda o juramento do jornalismo. Se tu me permitir, eu posso... Tem que compartilhar aqui. Com vontade. Esse juramento do jornalismo, ele fala muito sobre o que nos move em termos éticos na produção do conteúdo. E eu sempre me emociono, inclusive, quando eu leio esse juramento. Olha, tem uma versão aqui, acho que tem 2 ou 3 versões do juramento. Eu vou ler uma que eu encontrei aqui. Prometo, no exercício da profissão de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação e empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção... Estou te falando, eu me emociono, é uma boba. Vamos lá, vou tentar de novo, tá? Prometo, no exercício da profissão de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação e empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação consciente de sua história e de sua capacidade. Que responsabilidade, né, que a gente tem, né? De desenvolver socialmente. É por isso que me incomoda tantas pessoas vestindo roupa de
dessa profissão, sendo que não tem esse comprometimento. Cara. E nem fez esse juramento, não passou, porque esse juramento é feito numa academia. Então você já tem uma súmula que já deixa a nossa profissão assim, tipo, lá no chão, entendeu? Qualquer pessoa pode ser um jornalista, pô. Ele pode tirar um registro de jornalista, sem passar pelo que a gente passou, por exemplo, numa academia, tem que defender uma monografia. E o cara não precisa fazer isso. Isso me incomoda. E aí você para pensar, todas verdade. as profissões, elas têm um código de ética, né? Todos. Pelo menos no papel. Uhum. Elas têm. E o produtor de conteúdo? O UGC, falando em português, como é que fica? Geralmente são pessoas da geração Z, né? O Gen Z, produzindo conteúdo sem nenhum parâmetro. Eu acho interessante como influenciadores e influenciadoras se utilizam dos recursos do jornalismo para produzir publicidade dentro das redes sociais sem nenhum critério. É um desserviço. É um desserviço. Teve um governo... Vou te dar um exemplo de uma página depois. Certo. Teve um governo, aliás, esse governo ele serve de exemplo porque muitos outros governos também acabaram fazendo a mesma coisa. Teve um governo específico que precisou melhorar a imagem do gestor. E aí, como estratégia, a comunicação achou por bem contratar influenciadores para divulgarem as pastas dessa gestão, né? O que estava acontecendo ali naquele governo. Então, imagina, os blogueiros fazendo os memes, fazendo as coberturas dos eventos, e aí você vai buscar a notícia, buscar a informação, você vai ler comentários, linda, maravilhosa, maravilhoso, o melhor, em perfil institucional de um governo de Estado. Para mim, de cara, a imagem desse gestor e da própria gestão cai por terra. Não tem como acreditar. O que é que ele quer? Audiência, quer alcançar as pessoas. Beleza, já conseguiu alcançar, o que é que vai fazer depois que alcançar essas pessoas? Né? A gente trabalha muito com lista de contatos, naquele princípio lá do inbound marketing, para a gente mapear essas pessoas e fazer o remarketing. O governo faz esse remarketing, quando vai fazer esse remarketing, qual é esse outro conteúdo que ele vai lançar? Então é vazio, é sem propósito, é descabido. Eu não sei se reflete nos casos que tu conhece. Já viu alguma coisa semelhante? Eu vi um canal de notícia agora, uma rede, como é que fala? Uma página, né, de notícia no Facebook. Ontem à noite, antes de eu dormir, eu vi uma notícia de que um cara atirou no outro, no Perpétuo Socorro, num bairro aqui perto. E aí, não parecia muito Perpétuo Socorro. Ali por trás parece uma orla, mas não era. E o cara postou isso como se fosse no Perpétuo Socorro. E não era. Era no outro lado do país, lá em Minas Gerais, pô. Um bar em Minas Gerais. Tipo, mas já foi. O cara disse que era aqui em Macapá. Pois é, o Marco Civil Regulatório da Internet Deixa eu te ver aí. Foi instituído em 2014. De 2023... É fake news. 2023, 2024, começou a se discutir o PL da fake news. E é um absurdo hoje, até hoje, 2025, junho de 2025, a maioria dos brasileiros não conseguirem, sabe, distinguir o que é fake news e o que não é. Aí eu te pergunto, é uma questão cognitiva? É uma falta de acesso à informação? Ou de buscar essa informação, né? Como buscar saber se isso é verdade ou se é mentira? Coisa que só o jornalista fazia no processo de apuração da informação, por isso a credibilidade. E um dos maiores recursos que a gente sempre utilizou para garantir essa credibilidade, além de anunciar a fonte da pesquisa, eram os vídeos. Com a inteligência artificial ficou bem mais difícil agora
a gente saber o que é e o que não é. O Véu 3, por exemplo, com imagens assim surreais. Você viu? O lançamento? Foi o lançamento aqui no Brasil, foi uma coisa de doido. Uns vídeos do pessoal falando, eu sou real. É a nova tecnologia da internet artificial, que confunde a cabeça de muita gente. Então, para a gente não ficar confuso, vamos buscar informações. Que informações, Cíntia? O que eu preciso saber para não ficar confuso, para não cair? Primeira coisa é a retomada dessa valorização da nossa essência, nossa identidade. Eu costumo embalar o serviço que a gente faz como numa entrega de comunicação, que eu chamo de comunicação autêntica. Isso às vezes pode parecer ofensivo para algumas pessoas, que podem se questionar. A minha comunicação não é autêntica? Como assim ela faz comunicação autêntica e como é isso? Na verdade, o que a gente faz ali é realmente buscar casar o propósito do teu negócio ou da tua marca pessoal com a tua essência. E isso dá para fazer na comunicação usando as ferramentas atuais, né? Mas as pessoas não querem, as pessoas estão ligadas mais ao formato, à estética. A gente estava discutindo recentemente essa tendência, o empresariado local, por exemplo, eu sou empresária, mas eu refuto isso. Mas o empresariado local, ele se atenta muito no que está no hype. Se está rolando uma trend viral, vamos fazer. Se tem um influenciador que está em destaque, mesmo que ele tenha feito a cafeteria, a padaria, vários nichos, o cara quer para a empresa dele também. Estão usando essa fonte, usa. A música que está em alta, usa. Sem criar nada. Porque está replicando estética, está replicando o que a gente chama, dentro da comunicação, de formato. E os formatos têm que ser variados. A gente está falando de multiplataformas com multilinguagens. E a gente que entende disso, por que a gente não divide? Eu sei, porque é difícil fazer com que o outro lado entenda. Mas é um processo. É um processo. O que a gente não pode é ficar nesse lugar de crítica. Que eu fiquei muito tempo nesse lugar e eu não aconselho para as pessoas. Porque quando a gente vai para esse lugar, a gente veio antes de um lugar de confusão. Tu não consegue discernir. Então, quando você tem o acesso, primeiro acesso ao discernimento, você consegue entender o que você quer e o que você não quer. Então, o que você não quer é o que você vai criticar. Porque o que você quer, você ainda não conquistou. Você ainda não teve, ainda não caminhou por esse lugar. Então, a gente fica no lugar de reclamação, de crítica e não avança. Mas quando você entende que você tem ali esse ambiente onde você pode se desenvolver, que você pode propor, que você pode inovar, aí, André, nossa, esse lugar é maravilhoso, que é um lugar de estado de flow. Você vai criando, você vai construindo, você percebe que não tem limite. Tudo bem, o coleguinha não está fazendo legal, mas vai lá e mostra como é que faz legal. Não é por aí. Então me ajuda, vamos lá juntos, vamos construir juntos. Mas não dá para ficar como estava. Então essa autonomia é o que nos dá base para essa remodelação de negócios. E aí a gente entendeu, a gente está na Amazônia. Existe vários hubs de inovação no espaço que a gente está. Existem várias startups surgindo com propósito. Tem muitas aí que pensam em dinheiro, pensam na dor do cliente, mas em cima da lógica do lucro pelo lucro. Isso é fato. Isso é fato, existe. Mas tem um bom número aí de startups que está se projetando, batendo cabeça, pivotando, fazendo protótipo para melhorar a vida das pessoas e ainda ganhar dinheiro. Pivotar, gente, é voltar atrás, tá? Voltar atrás, rever, para poder continuar. Ela falou também um termo aqui. Olha aí, ó. É isso. Então, a nossa pegada hoje dentro da inovação está nesse lugar. Vamos resgatar a identidade, vamos olhar para a essência, vamos alinhar essa proposta junto com o propósito dessa marca, que sempre vai ser
está falando de negócio, então sempre vai ser o lucro. Sim. Mas não pode ser só o lucro pelo lucro. Não pode. A gente, resultado, né? A gente vive um momento hoje de uma iminente exploração de petróleo aqui na costa do Amapá. E como é que a gente pode trabalhar os nossos processos de comunicação aliados à inovação dentro desse contexto social? Né? Como é que vocês estão se preparando? Como é que as pessoas estão se preparando para esse momento, pensando pela comunicação, pelo olhar da comunicação? Sabia que eu nunca pensei nisso? Olha... Mas eu vou falar uma coisa, sabe que eu pensei em fazer uma série sobre a exploração do petróleo na costa do Amapá, que vai começar a ir ao ar na próxima semana. A gente já vai começar as gravações, a gente se preocupou em trazer esse tema, que é um tema que precisa ser muito debatido, né? Agora tu me fez uma pergunta, né? Se a gente já pensou em como será esse processo. Eu nunca pensei como jornalista. Como vai ser esse processo? Eu não consigo nem imaginar. Assim, como é que vai ser o Estado se um dia, se não vai mudar nada, pode ser que não mude nada, não sei. Pode ser que mude muita coisa, não sei. O que pode mudar num lugar assim, com uma exploração de petróleo? Eu tive a oportunidade... mais gente para cá... Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Charles Shelala, sobre esse momento. Pensando em trazer ele aqui. Maravilhoso, maravilhoso. E ele fez a gente entender o seguinte: aconteceu a oportunidade, não foi de uma hora para outra, já estava sendo discutida. E como é que a gente aproveita essa oportunidade? Não existe um projeto político. Não existe. Ele está em construção. Durante a entrevista, o professor deixou bem claro: estamos operando. E esse projeto político, ele tem três abordagens. Uma vai ser para capacitar a mão de obra aqui no Amapá. Nós não estamos capacitados. Quando eu te pergunto, como comunicador, como jornalista, como é que tu está te preparando? A gente vai ter que ser... institucional, né? Eu acho que... A gente vai ter que incorporar aí os idiomas, né? Olhar para a fronteira, o francês, como é que está o nosso francês e o inglês. A gente vai ter que pensar nos nossos serviços, como é que a gente vai fazer essa entrega. Vai vir muita demanda, vai chegar muita demanda. Por informação. Produção de conteúdo, de modo geral, não necessariamente informação. Né? E além disso, tem eu falei 3 pontos que ele mencionou. O primeiro seria a capacitação da mão de obra. O segundo seria do próprio fornecedor. As empresas têm que estar mais robustas, têm que estar mais preparadas para isso. E o terceiro é a governança. Imagina, o nosso estado ele vai ter um crescimento populacional ainda com projeções que a gente não tem essa margem definida. Agora a gente passa de 1 milhão. Quando começar a explorar. Então, a gente tem alguns números aí flutuando, não temos essa projeção definida, mas é certo que a população vai aumentar. E o que a gente tem hoje de corpo político, as autoridades que nos representam aqui no Estado, esses grupos políticos, eles vão perder força. Vai chegar muita gente de fora, eles vão ter que começar do zero a captação dos votos, a base eleitoral deles. Eu tinha pensado ainda nisso. Olha... Cíntia Santos Souza. Cíntia Souza, você me fez pensar agora sobre isso, e é verdade. Pode abalar um pouco. Um pouco não, vai abalar bastante. Quem quiser ser deputado estadual vai ter que conversar, dialogar aí com um público que vai chegar que ninguém nunca viu. Tem isso mesmo. Vai começar do zero uma comunicação. Aí a gente vai se preparar para fazer as próximas eleições. Comunicação política é uma praia assim, que a gente ama, que a gente gosta muito, porque trabalha esse viés social. E quanto tempo tu faz campanha política já? A primeira vez que eu fiz foi da candidata Dalva Figueiredo. Foi a primeira campanha dela para o governo. Antes disso, ela era vice-governadora, acho que do Capi. Foi em 2002. Eu lembro. 2002, eu estava gestante, eu estava com 3 meses de gestação. Eu participei da produção do programa eleitoral para a TV. Eu sempre trabalhei campanha política
para a produção de conteúdo de programa eleitoral, para a TV e rádio. A partir de 2014, 2016, a gente começou a atuar nas redes sociais. E toda nova campanha é uma novidade, uma legislação nova, uma ferramenta nova. Né? Mas tem uma coisa que nunca muda, que é a gente transmitir a identidade desse candidato para a base eleitoral dele. É por isso que eu insisto em dialogar no formato de comunidade. Se retroalimentando cada vez. Penso que o formato dessa comunicação pública, dessa comunicação institucional, ela não consegue ser eficiente se não passar por aí. Então, segurar muito a informação, não compartilhar, não ter essa troca é sinônimo de fracasso. Boa, Cíntia, o nosso tempo chegou, já esgotou, né? Oh, meu Deus. Cíntia, como é que faz para te achar? A gente está nas redes sociais, tem o site www.crivelcomunicação, com C cedilha e o acento no ar, o acento tio no ar, crivelcomunicação.com.br. A gente tem um aplicativo que a gente fez o pré-lançamento, na verdade, recentemente. A gente está só esperando ele chegar nas lojas de aplicativo para a gente fazer uma divulgação, que é o Cuia Crível, que é uma novidade de realidade estendida, que dentro da nossa proposta de intervenção dessa comunicação que busca a autonomia, a gente está entregando um aplicativo onde você vai construir as suas mídias de realidade estendida. A gente falando assim, parece um pouco inacessível, algumas pessoas não conseguem imaginar o que é que seria isso. E o que é isso? A realidade estendida vai ser uma nova mídia. Vai ser uma nova mídia onde você, por exemplo, imagina que você é médico, vou me consultar contigo, e aí tu fala assim, deixa eu dar uma olhada nos boletins, eu vou ficar acompanhando aqui e tal, vou mandar pro teu e-mail. Aí eu te falo assim, mas e-mail, ficar acompanhando, tem essa dificuldade. Ele, toma esse adesivo aqui, toma esse imã de geladeira. Aí eu vou atualizando, só faz checar. Aí chego em casa, colo o imã na geladeira, estou com o meu aplicativo aqui, vou ler. No imã só tem um logotipo ou o nome do médico. Aí no meu aplicativo, passo ali na frente, aí já aparece um vídeo me explicando como tomar o meu remédio, me explicando o resultado do meu último exame. Nossa. Aí daqui a uma semana, atualiza a informação. Bacana. Aí aparece um PDF ali, são várias mídias que a gente pode utilizar, mas é um canal, é uma ferramenta que eu acredito muito que ainda vai ser bastante utilizada, porque a gente não necessita diretamente das redes sociais, não necessita diretamente da internet, da forma como a gente utiliza. Você tendo o aplicativo, tem que ter internet, claro, mas você tendo o aplicativo ali, é só você ler o marcador e todo dia vai ter uma mídia diferenciada. É como se você tivesse um jornal chegando na tua casa com essa atualização diária, quinzenal, mensal, vai depender muito do teu projeto de comunicação. Como é o nome dessa tecnologia? É realidade estendida. Aí dentro da realidade estendida a gente tem várias dinâmicas, da realidade aumentada, da realidade mista. Como é que as pessoas já podem acessar esse aplicativo? Vou voltar aqui para a gente fazer o lançamento do aplicativo. Chama Cuia Crível, Cuia com K, Cuia Crível. A gente já tem um perfil nas redes sociais também. Então, vocês já podem seguir para acompanhar esse lançamento, entender o que é a realidade estendida. A gente vai ter algumas novidades daqui para o final do ano, não só no Brasil, mas no mundo, em relação à realidade estendida, os hologramas, por exemplo. Essa tecnologia, ela deixou de ser ficção científica e agora ela está entrando nas nossas vidas. É por isso que a gente precisa discutir de que forma a gente utiliza as ferramentas da comunicação. De uma forma ética, com senso crítico, com responsabilidade, sempre voltada para o desenvolvimento humano. Se a gente não for por esse caminho, a gente vai por um caminho que é danoso, que já mostrou para a gente que não dá certo, que tem adoecido as pessoas, tem prejudicado a vida de muita gente. Então é uma questão de escolha. E a comunicação é a coisa mais linda que a gente pode ter, o ser humano pode ter para desenvolver, as nossas habilidades. Eu sou apaixonada. Instagram?
Cíntia Souza, _ cintilante, tá? Me acompanhem. Eu tenho um canal que eu abri recentemente no meu perfil, que é o Cintilação. Lá eu tô com uma proposta bem bacana, André, que eu tô pegando alguns casos de clientes e estou compartilhando com a minha audiência. Por exemplo, toda semana a gente vai ter uma renovação. Essa semana a gente tem um caso do Luiz Black, que é um artista, um cantor e compositor, rapper, e ele jogou lá a questão dele. Ele falou assim, olha, eu quero me divulgar para o estado do Amapá. Como eu vou fazer? Essa construção do plano de comunicação dele, a gente vai fazer de uma forma coletiva com a audiência. Vou mostrar as ferramentas, a gente vai discutir e tal. Na outra semana, a gente vai pegar um outro caso, que pode ser de político, pode ser dentro da área da saúde, da cultura, que seja. Bacana, bacana. E para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Curte as nossas redes sociais também. A gente está lá no Instagram, @oficial. Então também no YouTube. Ainda não estamos no TikTok, cara. A gente precisa entrar no TikTok. Meu Deus. Vamos lá, muito obrigado. E como eu disse aqui, o The Papo vai começar... a gente está produzindo uma série com entrevistados, né, uma série de podcasts, 5 episódios, e onde a gente traz a discussão da exploração do petróleo na costa do Amapá. Como é que está o processo, né? Em que processo o Amapá já está? Daqui a gente vai ouvir as pessoas do segmento da ciência, economia, né? Alguém para falar de economia sobre isso. Vamos ouvir o pessoal da movimentos indígenas e movimentos sociais. Quero ouvir a opinião de todo mundo para ver se a audiência consegue chegar a uma conclusão. Se a pessoa ainda tem essa discussão, né? Se você é contra ou é a favor da exploração do petróleo. O que realmente o Amapá vai ganhar com isso? Quem foi que teve essa ideia de que tem um poço de petróleo aqui na frente? Tudo isso, todas essas dúvidas a gente vai tirar nessa série. Valeu? Obrigado, valeu Margot tá ali no comando das máquinas, mandando ver ali no OBS Studio. E para você que ficou até aqui, muito obrigado, um beijo, valeu, tchau.